Olá, tudo bem, pessoal? Hoje estamos aqui com dois colegas experts em pulmão, Dr. Sandro Cavaleiro, oncologista clínico do Hospital Adventista de Belém e Centro de Tratamento Oncológico do Pará, e mestre em Oncologia e Ciências Médicas, e nossa querida doutora Akinar, que é coordenadora da Oncologia Torácica Nacional do DASA. Hoje a gente vai repercutir um pouco da ESMO deste ano, que muitos estão chamando carinhosamente de ESMO Lung, né? Porque praticamente foi uma profusão de estudos, de publicações simultâneas de câncer de pulmão. Então a gente vai falar um pouco agora do cenário metastático com estudos importantes. Para começar, eu vou falar, acho que de novo, de um Practice Change, né, o estudo Papillon, que levou o amivantamab para a primeira linha. A gente já tinha aprovação, inclusive no Brasil, para exon 20, né, que a gente está falando de mutação do EGFR no exon 20, pós-platina, e agora o amivantamab migra para a primeira linha, só que ele não vem sozinho, né? Ele vem com quimioterapia, e esse foi o desenho do estudo, AMI com químio versus químio, para a população então virgem de tratamento, um estudo extremamente positivo no endpoint primário, PFS de 11,4 meses para o amivantamab mais químio versus 6,7 meses, com hazard ratio de 0,39. Me chamou a atenção em 18 meses, a gente tem 31% dos pacientes sem progressão versus 3%. Então a gente já conhecia essa população mais difícil de tratar no exon 20, né? E agora a gente tem aí com certeza um novo padrão de tratamento com taxas de resposta também elevadas, 73% versus 47% só com a quimioterapia. Então, acho que não tem muita discussão aqui, né? Eu acho que, de fato, a gente tem um novo padrão, acho que falta só a aprovação, e o mais importante, acho que Sandro Aquinari e eu aí temos experiências com a Amivantamab, é difundir o manejo dessa droga, que não é tão easy, né? Por favor, Sandro e Aquinari, seus comentários. Eu acho que é o novo padrão de tratamento mesmo, né? Num cenário que a gente tinha poucas opções, a toxicidade ela acaba sendo menos assustadora, e principalmente porque a gente não está associando a amivantamab com nenhum TKI, né? Ele está sendo associado com quimioterapia, em que os eventos adversos são mais aceitáveis. Então, é isso que você falou, mudou o tratamento, é prática nova, vamos esperar a aprovação, mas está atento, né, com a toxicidade cutânea, a toxicidade relacionada ao bloqueio do MET, mas é claro que isso aos poucos, assim como a gente teve um tempo para aprender a manejar evento adverso de imunoterapia, dessas novas drogas também a experiência vai trazer aí a mais segurança para utilizar, mas é um novo tratamento, sem dúvida. Sandro? Plenamente, concordo plenamente com ambos, né? Então, assim, até este estudo, ninguém tinha ainda superado quimioterapia. Então, a gente tem que lembrar que quimioterapia, que alguém pode falar, ah, poxa, mas o braço controle de químio, sim, para a inserção do 20, quimioterapia era o padrão, porque era o melhor dado que a gente tinha. E aí, então, o estudo é completamente inquestionável de ser positivo. Então, eu tenho, sim, esse receio da toxicidade, todos nós vamos ter, mas, assim, como a gente já tem mão, a gente sabe que esse receio vai diminuindo ao longo do tempo e a gente vai manejando, a gente já sabe o que esperar. Não é uma toxicidade desprezível, longe disso, então não é para menosprezar, mas sim, como você muito bem falou, Carlos, é para a gente aprender a manejar esses pacientes, porque o benefício para uma doença que praticamente era órfã de tratamento, não tem tratamento para ela até então, né? A não ser em segunda linha o próprio amivantamab. Então, eu acho que omitir o benefício que a gente viu nesse estudo, que você até mostrou, fantástico, por receio da toxicidade, não é o ideal. Mas para que o nosso paciente consiga obter todo este benefício que a gente está falando, é esse nível de educação que a gente tem que ter de manejar os eventos adversos. Muito bem. E manejo precoce, né? Acho que esse é o ponto mais importante. Agora a gente vai falar do segundo estudo importante, também plenária, de fase 3, que também avaliou o papel do amivantamab. Só que aqui a gente muda para as mutações clássicas, o estudo Mariposa, deleção do 19 e mutação do exon 21, pacientes virgens de tratamento, padrão nosso de tratamento, braço padrão osimertinib, um segundo braço amivantamab com lazertinib, e um terceiro braço que foi até solicitado pelo FDA com lazertinib puro, tá?
Então, um estudo que tem aí um endpoint primário para avaliar PFS dos dois, do braço padrão amivantamab e lazertinib versus o OSI, e a gente teve um endpoint primário também bem positivo, com hazard ratio de 0,7, uma sobrevida livre de progressão, que a gente estava acostumado ali com o osimertinib no patamar de 17, 18, 19, inclusive aqui deu 16. A gente salta para 23 meses, né? E, de novo, a questão da toxicidade, manejo, inibição do MET, edema, hipoalbuminemia, rush, paroníquia, tudo isso a gente vai levar para um paciente de primeira linha que a gente estava acostumado com vida fácil, só com osimertinib, uma droga fácil que a gente já aprendeu a manejar e que de fato o paciente tem uma qualidade de vida, acho que mais tranquila. E aqui é pesar, de novo, benefício e toxicidade e, de fato, talvez até aguardar um dado de sobrevida global para ver exatamente qual vai ser a nossa mudança de prática ou qual vai ser o subnicho de paciente que mereça passar por essa combinação, porque a gente está intensificando o tratamento, né? A gente está fazendo o TKI com o amivantamab. Eu vou já pausar aqui para ouvir os comentários de Sandro e Akina. Eu acho que esse estudo traz algumas informações importantes. Primeiro, que a gente pode melhorar o tratamento com osimertinib, que é coisa que a gente não tinha até o momento, né? Até o estudo do Flaura 2 esse ano, que mostrou que combinar químio com osimertinib, você tem um ganho também muito parecido com isso, né? De aproximadamente chegou a 24 meses de sobrevida de progressão. E agora veio o estudo do Mariposa, combinando o amivantamab com TKI de terceira geração. A questão é, será que todos vão precisar? Acho que não. Acho que aquele cenário, né, existem muitos pacientes que vão muito bem com osimertinib isoladamente, talvez aquele paciente com um volume maior de doença, né, um envolvimento cerebral, algumas comutações, talvez a gente precise combinar alguma coisa e a gente tem o Flaura 2 combinando a quimioterapia com menor toxicidade do que combinar o amivantamab, mas é um estudo importante para mostrar isso. E o segundo fato que eu acho importante desse estudo é que mostrou para a gente, aqui está ter disponibilizado talvez para nosso cenário, o lazertinib, que é um inibidor de terceira geração tão eficaz quanto o osimertinib, né? Nesse trabalho o braço foi muito similar. Então, eu espero que a gente também tenha acesso na nossa população, porque quanto mais drogas, melhor a gente tendo acesso. Então, talvez se chegar essa medicação aqui no Brasil, vai ser bastante interessante também. Né, levantou um ponto importante da intensificação do tratamento, né? De fato, talvez no futuro seja esse a nossa prática, né? Porque se a gente levanta os dados, talvez menos da metade dos pacientes vai ter a chance real de um tratamento de segunda linha, né? Então, talvez a gente de fato precise intensificar o nosso tratamento em primeira linha, mas eu acho que essa é a questão. Para quais pacientes? E se vier também um dado de sobrevida global, acho que a gente vai ficar mais à vontade ainda de fazer esses tipos de combinações. Acrescentando apenas um dado que do próprio Flaura 2, que foi apresentado no Mundial de Pulmão e não na ESMO, mas foi feita uma pergunta para os oncologistas que estavam lá, que se você acrescenta 10 meses de sobrevida de progressão, mas sem dado de sobrevida global, se você já mudaria a sua conduta com o Flaura 2, ou seja, osimertinib junto com químio, e 85% disse que ainda não mudaria, né, sem o dado de sobrevida global. Mas o que é curioso é assim, a gente, bom, aqui para o norte a gente faz várias linhas de oncologia, então a gente vê que o pulmão sempre meio que evoluiu na frente das demais em termos de terapia personalizada. Mas tem alguns detalhes, por exemplo, intensificação de tratamento, a gente já tem essa discussão em outras, por exemplo, câncer de próstata, porque eu sei que tem paciente que se beneficia apenas de uma ADT, e aqui, quantos de nós não temos um paciente fazendo osimertinib já há anos, certo? E esse paciente não precisaria de químio. O detalhe é que a gente não vai conseguir, pelo menos, determinar quem é esse paciente realmente que eu vou realmente precisar intensificar. Então, talvez intensifique para todo mundo, não sei, mas por hora, eu ainda prefiro os dados de sobrevida global, dando dado de sobrevida global, mas aí eu ainda lhe confesso que a minha discussão ainda vai ficar entre Mariposa e Flaura 2. Vou ter ainda essa discussão. Perfeito. Vamos migrar agora para o Mariposa 2, né? Então, mais um estudo plenário com amivantamab, e aqui é num cenário pós-osimertinib. Aqui é um cenário que
é um cenário de vários estudos em andamento, né? De várias combinações de ADC, e aqui a gente tem a chegada do amivantamab versus quimioterapia, lembrando que um braço era amivantamab com químio, que seria o padrão, e o outro braço teste seria amivantamab, lazertinib e quimioterapia. Então a gente fez aí avaliações de PFS dos dois grupos testes versus o braço de quimioterapia, o braço padrão, e o estudo mostrou coisas bem interessantes. Primeiro, que talvez acrescentar lazertinib à combinação de químio e amivantamab não mudou muito em termos de benefício. A gente vê as curvas bem sobrepostas à curva do amivantamab com químio apenas. É claro que isso também, as duas curvas foram bem melhores do que fazer só quimioterapia. Então, só para lembrar, o hazard ratio de 0,48 para ami-químio versus químio, e com uma sobrevida livre de progressão de 8,2 versus 4,2 só com quimioterapia. O que chama atenção também é altas taxas de resposta, a gente praticamente dobra de 36% para 64%, e o lazertinib, de novo, não acrescentou muito aqui, como também não acrescentou na proteção do sistema nervoso central, que era um anseio que a gente tinha. Será que manter o bloqueio com inibidor tirosina quinase melhora a proteção do sistema nervoso central? Aqui isso não se mostrou, não se confirmou. Então eu acho que aqui tem outras discussões, né? A gente não tem um perfil molecular, a ideia é um benefício para all-comers, mas talvez tenha um subnicho que deriva maior benefício, a gente talvez tenha que esperar. Mas eu queria ouvir de novo, vamos começar pelo Sandro, se seria já a sua opção de tratamento pós-progressão ao osimertinib. Perfeito, Carlos. Acho que nesse caso aqui, mais uma vez, por ser uma situação órfã de tratamento, paciente que progride aos imertinib, a gente não tinha o que fazer. Não tem mais. Quer dizer, a gente tinha baseado no Power 150, fazer químio, etc., a gosto de cada um. Mas ele vem para preencher essa lacuna e é inquestionavelmente positivo. Então, nesse aqui, eu me sinto muito mais confortável e estimulado a utilizar. Mas uma coisa importante que vai servir, inclusive, para o mariposa, que a gente chamou, que o acréscimo do lazertinib associado ao amivantamab aumenta eventos tromboembólicos. Então, que na hora de fazer essa associação, eu tenho que me preocupar com essa toxicidade. Inclusive, a recomendação é da gente fazer anticoagulação já profilática. Para mim, assim que aprovado, essa vai ser a minha opção de escolha, com toda certeza. E mais uma vez, educação para manejo de eventos adversos, mas eu não posso omitir o meu paciente desse benefício por receio de uma toxicidade. Bem lembrado. Aqui o papel da rebiópsia nesses casos, você vai continuar fazendo, e se você acha que o lazertinib vai ter papel para algum subnicho na combinação tripla. Eu acho que primeiro, eu já respondi pela última, a gente só vai ter esse papel do lazertinib com segmento a mais longo prazo, né? Se a gente vai ver se vai ter algum impacto na sobrevida, né, para você continuar bloqueando dessa forma, ou se você tiver algum subgrupo que vai se beneficiar, nesse momento ainda não, acho que não tem papel, acho que é o amivantamab com químio, mas eu sinto muito não ter tido a rebiópsia na progressão nesse estudo para a gente entender quais seriam os melhores pacientes a se beneficiarem dessa estratégia do ponto de vista prático. Vai chegar para o Alzheimer's, progrediu osimertinib, a gente vai ter esse acesso a esse tratamento, porque foi para todo mundo, mas a gente tem outros trabalhos que estão avaliando aí a expressão de MET, a gente tem aí o Savano, o Safran, para avaliar se talvez nesse cenário realmente o bloqueio seja melhor, né? Porque a gente não consegue ainda entender qual seria o melhor cenário, foi para todo mundo. Do ponto de vista do meu prático do consultório, se eu conseguir rebiopsiar os pacientes para entender um pouquinho o que está acontecendo, seria útil, até porque a gente tem aí vários grupos cooperativos que depois podem levantar, né, esses dados e entender mais esses mecanismos de resistência e como esses pacientes estão evoluindo, né, nesse cenário. Muito bom. Vou passar rapidamente no próximo estudo, é um estudo super positivo também em New England, o Libreto 431, que avaliou aí a entrada do selpercatinib na primeira linha, e o braço padrão foi químio com ou sem o pembrolizumab. O detalhe desse estudo é que o crossover era permitido já para os pacientes que progrediam ao braço padrão. O estudo foi extremamente positivo, um PFS com selpercatinib de 24,8 versus 11,2 meses, e independente se o paciente usou ou não pembrolizumab no braço padrão, acho que isso é importante.
né? Acho que consagra aí uma nova terapia-alvo em primeira linha para fusão, uma fusão altamente acionável, né? Que é com a gente só espera a chegada do selpercatinib, taxas de respostas elevadíssimas, inclusive no sistema nervoso central. Eu vou aproveitar e já emendar o dado do datopotamab, que é o TROPION-Lung 01, um estudo que a gente também esperou, talvez com uma ansiedade e uma expectativa maior do que o dado de fato, que foi nos pacientes em segunda ou terceira linha, pós-quimio imuno, e também uma porcentagem de pacientes com mutações que tinham feito já tratamento com terapia-alvo e terapia citotóxica. Para docetaxel versus datopotamab, aqui um anticorpo conjugado, um estudo fase 3 randomizado. O PFS foi positivo para os adenocarcinomas, para os escamosos isso não foi, a curva ficou invertida, a mediana não chamou muita atenção, 5,6 meses versus 3,7, com hazard ratio de 0,63. Críticas aqui que talvez o braço controle não tenha sido o melhor, né? Aceitável, mas talvez não o melhor, que seria com antiangiogênico, que acho que a gente perdeu um pouco dessa avaliação, e se muda a prática para alguns pacientes, ou se a gente vai esperar sobrevida global. Vamos ouvir um pouco dos comentários. Pode, por favor, comentar tanto o Tropium quanto o Libreto, a gente já finaliza os dois. Eu acho que o RET, né, o selpercatinib, consolida. Talvez o questionamento é por que que precisamos de estudos como esse, mutação tão acionáveis, e isso o Benjamin Bessa levantou muito bem, mas não tem discussão. Também eu acho que aponta que a gente não precisa dessas mutações acionáveis de imunoterapia, né? Você vê que foi com ou sem. Então esse não tem muita discussão. Em relação ao Tropium, é um pouco desapontador, né? A gente não tem os dados são negativos sobre vida global por enquanto, né? Na verdade, até tendendo a pior nos casos dos escamosos. Então, eu acho que é uma droga que vai ter uma certa dificuldade de aprovação por não ter, né, o endpoint primário, a sobrevida de progressão e sobrevida global foi negativo. Eu não sei se vai entrar em toda essa questão aí que você colocou do braço controle não ter sido docetaxel com ramucirumab. E uma droga cara. Na minha opinião, resumindo, salpecatinib sim, muda a conduta, e o dato, aquilo que eu falei na nossa discussão anterior. Nosso nível de satisfação diretamente proporcional à expectativa. A gente esperava muito desse, ao contrário. E aí, nosso nível de satisfação não foi. Então, para mim, ainda não, a gente vai ter grande dificuldade, vou esperar mais dados, mais dados. E talvez, de fato, a gente precise de um biomarcador também para os ADCs, né? A gente ainda carece, apesar do TROP2 ser extremamente expresso, inclusive nos escamosos, a gente ainda não entendeu exatamente aí qual é o pulo do gato para a ação dessas drogas, né? Acho que é isso, pessoal. Foi extremamente positivo e agradeço imensamente a participação de todos vocês no debate. Obrigado. Muito obrigada.